Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais o podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Estou falando diretamente da cidade de Bauru. Eu sou a Roberta Rodrigues, escritora, pedagoga, e hoje eu tenho uma convidada super especial. Ela está vindo de Lençóis, né? Lençóis Paulista. Lençóis Paulista, mas ela fica aqui sempre na nossa cidade de Bauru. Ela vai contar um pouquinho a história dela, a trajetória dela, o que ela está fazendo aqui. Daqui a pouquinho eu mostro ela para vocês. Mas primeiro eu quero me apresentar, contar um pouquinho melhor sobre a minha trajetória. Eu, como pedagoga, como escritora, tenho escrito alguns livros para ajudar crianças e para ajudar mulheres. O meu primeiro livro para crianças se chama A Menina que Não Gostava de Ir à Escola. Este livro eu escrevi para ajudar crianças que estão passando por essa fase de que não querem ir para a escola, que acham a escola chata. Minha filha passou por isso, a minha terceira filha, eu tenho 3 filhos, a minha terceira filha ela passou por isso e eu escrevi este livro para ela, mas também para outras crianças. E ela conheceu uma criança que não podia ir para a escola de verdade, que estava passando por problemas de saúde, e através da história dessa criança que tinha câncer, que estava no hospital, a minha filha teve uma grande lição de vida, a qual me ensinou lições também, e eu falei, eu preciso colocar neste livro. Então, eu escrevi para ajudá-la, para ajudar crianças e para deixar essa linda lição de vida para as crianças, de como é importante ter vida e saúde para poder ir todos os dias para a escola. Outro livro que eu escrevi também para ajudar crianças se chama Lagarta que sofria bullying na escola. Também uma história real de uma menininha que estava passando por bullying na escola e me pediu para escrever um livro sobre bullying. E eu escrevi esse livro contando a historinha dessa lagarta que se achava feia, insignificante, que ela não servia para nada, mas aí ela descobriu que até as lagartas têm um propósito na natureza, no ecossistema, um propósito de existirem, e todos nós temos um propósito, uma missão nesta terra, e nós temos que ensinar isso para as crianças, que elas são especiais, que elas são lindas, que elas são amadas, que elas são lindas e especiais do jeitinho que elas são, do jeitinho que elas foram criadas. Nenhuma é melhor que a outra, nenhuma é maior, mais bonita que a outra, todas são especiais. Então, nós não devemos deixar as crianças se intimidarem pelo bullying. E é sobre isso que eu falo neste livro. Outra historinha real é a minha gatinha Marie, que é uma história da nossa gatinha, de como nós a encontramos durante a pandemia, jogada no lixo. E aqui é a historinha da minha filha. Ela pediu para eu escrever essa história para ela, contando como foi esse encontro dela com essa gatinha e de como a gatinha mudou a nossa vida. Muito lindo. Tem um outro livro infantil também que eu me esqueci, que se chama Pedro, o Menino do Coração Nordestino. É um livro que eu conto a história de um menino aqui da nossa cidade de Bauru, que tem uma cordeuteca aqui na nossa cidade. E é uma história muito linda também do Pedro e do amor que ele tem pelo Nordeste. E aí alguns livros que eu escrevi para ajudar mulheres, para ajudar pessoas. O meu primeiro livro foi Depressão, aconteceu comigo, uma experiência de fé. Aqui eu conto um pouquinho da minha vida, né? De como eu passei pela depressão, por que eu passei pela depressão e o que eu aprendi através da depressão. Aprendi muitas lições de vida, das quais eu compartilho aqui neste livro para ajudar outras pessoas que estejam passando por depressão também. Recentemente lancei um livro que se chama O Casulo, a Caverna, o Vento e a Borboleta. Aqui são 4 fases que eu passei na minha vida, que eu me senti como se estivesse presa num casulo, muitas vezes me senti presa numa caverna, que eu estava ali esquecida, e muitas vezes eu precisei passar por ventos, que eu digo que são ventos de transformações, ventos que me levaram para novos lugares, que mudaram a minha vida, às vezes viraram a minha vida de cabeça para baixo, mas foram ventos permitidos por Deus para mudar a minha vida e para me tirar de casulos, me tirar de cavernas e me fazer me tornar a mulher borboleta que eu sou hoje, né? Então todas nós mulheres passamos, acho que por essas fases de casulos, né, de cavernas, de ventos de transformação, para nos transformarmos em lindas borboletas, as quais fomos destinadas para ser. Outro livro que escrevi também para mulheres se chama Pedras no Sapato. Esse livro aqui eu falo que é um guia para remover as pedras que atrapalham a nossa caminhada. Muitas vezes nós temos pedrinhas no nosso sapato, pedrinhas como a falta de perdão, rancor, o ódio, a ira, muitas outras pedras que nós acumulamos ali ao longo da nossa vida, dentro do nosso sapato, né? E aí a gente não consegue caminhar, isso atrapalha a nossa caminhada. E nós temos que remover essas pedras para nós termos uma boa caminhada.
Outro livro também escrevi para mulheres é Menopausa, um bicho de 77 cabeças. É um guia para ajudar as mulheres que estão enfrentando essa fase de climatério, de menopausa e não estão entendendo seus sintomas, não estão entendendo por que elas estão se sentindo assim, assado. Então, eu escrevi este guia para ser um abraço, um acolhimento para as mulheres, para que elas entendam os sintomas, tratem dos sintomas e possam ter uma menopausa tranquila e serena. Sobre isso que fala esse livro. Eu tenho já uma coletânea que se chama Mulheres que Transformam, que eu escrevi há um ano atrás, que conta 30 histórias de 30 mulheres, mas neste ano aqui nós lançamos A Verdade em Primeira Pessoa, de Autoras de Si, que foi a primeira edição. E nós entrevistamos aqui no nosso podcast 30 mulheres que contaram 30 histórias, histórias reais, histórias de superação, histórias de coragem, de fé, de resiliência. E agora nós começamos a segunda edição de Autoras de Si novamente. E nós temos aqui hoje uma dessas convidadas, que vão fazer parte, já escreveu a história dela, né? E logo vai estar lançando novamente essa coletânea. Então hoje vai ser só um spoiler, a gente não vai contar muito porque vocês têm que ler o livro quando ele estiver pronto, mais ou menos lá para o mês de outubro, né? Vamos estar fazendo o lançamento. Então hoje é uma pincelada aqui da história da Elisandra, a Elisandra Moreto que estou recebendo aqui. Hoje vocês vão conhecer a história dessa mulher que transformou o conhecimento em legado, sonhos em realidade e propósito e impacto na vida de muitas pessoas. Então, como eu já falei para vocês, a Elisandra Moreto, ela é cirurgiã dentista, ela é professora universitária, empreendedora, esposa, mãe e uma mulher apaixonada pelo aprendizado e pela transformação de vidas através da educação e da saúde. A sua trajetória começou lá em Lençóis Paulista, onde ela cresceu, aprendendo com os pais e com os avós o valor do quê? Do trabalho, da disciplina, da responsabilidade. E desde cedo ela compreendeu que os sonhos exigem dedicação e que grandes conquistas são construídas passo a passo. Então, ao longo da vida, ela enfrentou muitos desafios que marcaram profundamente a sua história, como a falência do negócio da família, a luta da mãe contra o câncer de mama, experiências essas que fortaleceram a sua fé, a sua determinação e a sua visão sobre a importância da independência, do conhecimento e da superação. Aprovada na Faculdade de Odontologia da USP, ela construiu uma carreira sólida, acumulando graduação, residência, concurso público, mestrado, doutorado. É chique, gente. A minha convidada é chique. Especializações, atuação clínica e docência. Mas a vida reserva algo ainda maior. Foi através da harmonização orofacial e da paixão por ensinar que nasceu o sonho que se transformaria no Instituto Elisandra Moreto, que é o IEM, é isso? Ele é um espaço, né, que une atendimento, ensino, acolhimento, excelência, criado para formar profissionais e cuidar de pessoas de forma integral. E, como eu falei para vocês, a Elisandra também vai fazer parte, né, dessa segunda edição da coletânea Autoras de Si, que é esse projeto lindo que reúne 30 histórias de 30 mulheres que decidiram assumir o protagonismo da própria vida. Então, hoje nós vamos conversar sobre tudo isso, sobre carreira, maternidade, empreendedorismo, propósito, educação, saúde, autoestima, sobre tudo aí, sobre coragem necessária para transformar um sonho em legado. Então, Elisandra, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Elas por Elas. Muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço. Primeiramente, eu quero agradecer, então, o convite, te parabenizar por todas essas obras, né? Muito Todas obrigada. essas obras que você escreveu. Muito obrigada. Eu valorizo muito, eu acho muito bonito. Eu já tenho também capítulos de livros escritos na área da harmonização. Sim. Na verdade, as publicações e obras são tudo na área científica do meu trabalho, Sim. mas eu escrevi um outro livro que eu fiz parte também do Elas Venceram e agora eu estou no Autoras de Si. Era para eu ter participado da primeira edição, mas eu estava defendendo meu doutorado, eu neguei o primeiro convite. E agora no segundo deu certo. Passada essa turbulência, Sim. estou num momento mais assim de conseguir Que arrumar, bom. me organizar o tempo.
Então, assim, quero te parabenizar. Muito legal você estimular as crianças que sofrem quando estão indo para a escola, o verdade. bullying. E as mulheres, né? Que a gente tem que encorajar as Com outras certeza, com mulheres. certeza. Assim, a parte da depressão, né? Tem tanta gente que fica de cama e não Sofrendo por consegue isso. sair. Quando, às vezes, lá na casa dela, né? Naquela É. tristeza, ela lê um livro, Isso. ela pode, né? Falar, nossa, eu Sim, não tô sozinha, né? exatamente. Ela fala, ela conseguiu, eu também consigo. Né? É isso Então, assim, mesmo. sensacional. Que A bom. menopausa, são muitas coisas difíceis, Nossa, né, na muito. vida da mulher. Sim, muitas Então, coisas difíceis. Então, eu tenho abordado todos esses temas, né? Passei por todos esses processos, né? Que eu digo que foram processos de aprendizados, porque a gente tem que tirar o aprendizado dos limões da vida, uhum, fazer limonadas, e essas limonadas viraram livros. que bom que você pode ajudar pessoas com seu É sofrimento, né? verdade, verdade. Parabéns. Obrigada. Graças a Deus. Tudo graças a Deus. Primeiro, eu queria saber onde que fica a sua clínica. Ela está aqui em Bauru? Ela está lá em Não, a Lençóis? minha clínica é em Lençóis Em Lençóis. Paulista. Eu construí o Instituto. Bom, vamos falar um pouquinho, né, de como Sim, ele vamos começou? falar. Vamos começar. Eu tinha um consultório na Rua 15, lá no centro de Tá. Lençóis. Logo que eu me formei, minha mãe construiu esse consultório para mim. Então, eu trabalhei lá de 2006 até quase 20 anos eu trabalhei nesse consultório. 2005 para 2006 foi quando eu comecei o funcionamento, comecinho do ano 2006. E aí depois eu sempre atendia pacientes aqui, porque eu já sou concursada na USP desde 2005. Tá. Então eu sempre estava assim, Bauru, Aqui, Lençóis, tá. Bauru, Aqui e minha lá. vida sempre foi com dois pés, assim, nas Aham. duas cidades. E aí, como foi passando o tempo, que depois com a harmonização, eu senti a necessidade de ter um espaço para dar aula, porque eu Uhum. comecei a dar mentorias, e aí eu não tinha espaço. Eu Sim. dava aula na recepção da clínica, Uhum. e aí eu precisava, a parte prática era na minha cadeira, aí eu tinha uma outra salinha lá que eu conseguia ainda ver duas duplas ao mesmo tempo, mas Uhum. estava muito Entendi, improvisado. entendi. E aí eu falei, eu preciso ter um De um lugar para mim, espaço. preciso de um lugar maior. E aí que foi a busca pelo IE, né? Uhum. Os planos, né? Do sonho Sim, pelo sim. IE. Que legal. E aí começou. Vou esperar você ir fazendo as perguntas, né? Para eu não contar tudo Não, desde mas o vamos começo. então voltar lá atrás. Por que você escolheu ser cirurgiã dentista ou fazer Ai, odontologia? eu sempre, desde criança, eu Sempre sempre quis quis. ser dentista. Sempre. Desde pequenininha, eu brincava com aqueles doutor trata-dentes que Uhum. tinha, que você fazia o dentinho, colocava Ah, o que dentinho. legal. Eu Ou seja, a sempre. Então, profissão te escolheu. eu já sabia que eu ia ser dentista desde pequeno. Que legal. E aí, com o passar dos anos, eu sempre fui, né, buscando, estudando. Minha mãe sempre falava, vocês têm que passar numa escola pública, porque é caro, não vou conseguir pagar, tal. Então, assim, eu já guiei a Para minha isso. vida para... Que legal, muito já bom. era o meu, assim, Já né, era dos primeiros sonhos, projeto, era o né? projeto, era a odontologia. E olhando para toda essa trajetória, qual que foi assim a maior lição que você aprendeu ainda na infância que continua guiando a sua vida até hoje? Ó, eu acho que, assim, a disciplina, o estudo, né? Porque, assim, sempre foi primeiro a obrigação e depois a diversão. Sim. Sempre era a regra na minha casa. Então, a gente chegava da escola, tinha que fazer tarefa, depois podia ir brincar. E a gente ficava brincando pra rua ali. Tinha minha prima que morava na frente, vários amigos que moravam ali. Então, a gente acabava, quando acabasse tudo, fizesse todas as tarefas, aí podia brincar. Uhum. Então, eu acho que assim, isso foi uma regra que sempre eu cresci assim, então a diversão é depois que eu acabei os meus compromissos. Uhum. E ir atrás dos nossos sonhos, Sim. assim, que eu acredito e sempre é assim, regra de ouro, que a gente não pode deixar nas mãos dos outros, né? verdade. Se a gente quer alguma coisa, se a gente almeja, se a gente tem um sonho, um projeto, a gente tem que ir atrás até a gente conseguir. É isso mesmo. Né? Eu sou As assim minhas também. amigas que convivem comigo, elas sempre falam, nossa, a gente foi num congresso semana passada, eu queria uma coisa, eu vou até conseguir, sabe? Então, é aquilo, a gente tem que ir atrás, eu não desisto fácil, não. Muito bem. Se eu quero uma coisa, eu vou até o final. também. Lógico, sem fazer mal para ninguém. Claro, Né? claro, com Lógico certeza. que não, né? O seu Sem nenhuma esforço, maldade. o seu O que se é uma coisa boa que eu tô querendo fazer, Sim. é isso aí. Tá certo.
E você falou da sua infância, né? Que você também enfrentou situações difíceis na família. Teve uma falência do negócio do seu pai. Isso impactou, sim, você? Impactou a mulher profissional que você se tornou? Ai, com certeza. Porque era mais, eu acho que era, né, eu estava mais ou menos na sétima série, assim. Uhum. A gente tinha uma vida boa. Naquela época, o ensino era bom, mesmo no estado, né? Era mesmo. Então, hoje em dia, a gente sempre tenta colocar as crianças na escola Particular. particular, porque tem, né, um material melhor, tudo. Mas naquela época, eu sempre estudei em escola do estado. Mas teve um período que o meu pai, ele tinha uma casa de câmbio e ele vendeu tudo que ele tinha de dólar para uma pessoa que não pagou. Então, todo o fluxo de Uau, caixa ele perdeu. E uau. aí foi muito difícil para ele se Retomar. levantar. Uhum. Então, ele, assim, ele estava sempre atrás de se reerguer. Uhum. E a minha mãe teve que assumir isso daí, ela teve que assumir a nossa criação. Depois, mais para frente, quando eu passei na faculdade, era sempre assim, a minha mãe indo atrás de tudo, alugando apartamento, e graças a Deus que eu consegui passar no Sim, é vestibular, verdade. porque a gente Não não ia teria como conseguir pagar. pagar Uhum. a universidade de odontologia, que era caro. Então, assim, a minha mãe tinha uma loja de roupa infantil, chamava Algodão Doce. Ela dava aula em 2 turnos e ainda tinha loja. Então, Uau. ela se desdobrava Para poder para cuidar de poder cuidar vocês. da gente, né? Guerreira. É. E assim, sempre foi. O meu pai era o amor, era brincadeira, era, né, aquela da parte da diversão. Sim. E a minha mãe sempre foi a mais rígida A de casa. responsabilidade. E se a gente fosse pedir, tinha que Tinha pedir que ser pra para ela, ela. porque se meu pai falasse sim e ela já tinha falado não, Não tinha jeito. sai de baixo. Então, assim, a última palavra Era era da dela. minha mãe. Então, ela fez das tripas o coração para a Sim. gente conseguir tudo que a gente conseguiu. E a minha irmã também foi estudar fora, foi estudar em Maringá. O meu irmão ficou mais próximo, ficou Uhum. morando com eles, mas ela tinha 2 casas, né? Uma em Sim. Bauru, uma em Maringá, então ela se desdobrava para a gente poder estudar. Então, assim, em retribuição a todo esse sofrimento, Sim, assim, sim. que Você eles quis tiveram, né? fazer tudo isso, né? Vencer, né? Eu falei, eu tenho que vencer. É E eu não verdade. queria mais. Eu falava, eu tenho que vencer, eu vou ser uma profissional bem-sucedida, eu vou ter meu dinheiro, eu vou ter minha Sim. independência financeira, porque eu não quero passar mais pelo que eu passei. Pelo que ele passou, né? E assim, porque naquela época a gente é moça, né? É. Você queria comprar uma calça, um Não tênis, pode. aí você não Uhum. podia. Então a gente, sim, crescia e a minha mãe fazia de tudo para Sim, comprar, sabe? sim. Como ela tinha loja, ia para São Paulo, comprava coisa pra gente Uhum. quando dava, sobrava um dinheiro. Mas assim, a gente não podia escolher a Tudo marca, estrito. né? Tudo assim, Uhum. contadinho, tudo. Então, essa fase da nossa vida que me fortaleceu e me fez ser quem eu sou, com Com certeza. certeza. Eu falo pro meu marido, eu falo, hoje em dia as crianças têm as coisas muito Tem. fáceis. Eu nem quero É, dar tanto é fácil para verdade. eles, porque senão eles não vão Não sentir vou dar dificuldade valor. para Sim, nada, sim, é verdade. né? É. Eles nunca vão, assim, Aprender. eles não vão E passar quando, pelo que eu passei. vamos dizer, a água bater, né, no bumbum, É, aí vão sair correndo, tipo, vão espanar, porque não passaram por isso. Tem tudo de mão beijada, né? então a Que a gente vida vai cobrar, uma hora a Mas a vida gente cobra. tenta levar assim, ó, isso pode, Tem que isso não fazer, pode. Não, tem que isso você fazer tá isso. precisando disso? Exatamente. Porque né, não pode ser tudo muito fácil. Não, não Senão, que pode. filho que a gente vai criar? Né, Se você dá tudo, como pessoas se dizem, um filhos dia. Nutella, né? As pessoas chegam um dia e eles não puderem, não tiver o Isso, trabalho, ganhar exatamente. bem para Passar poder dificuldade, comprar. Então, é é isso. A verdade. gente busca, né, ensinar assim, na Bom, medida que, né, que a gente acredita que seja melhor para com eles. certeza. E você falando da sua mãe, ela passou pela luta, né, do câncer de mama. Sim, Enquanto você estava se preparando para o vestibular, foi bem naquela sim. fase? É. Como que foi essa fase? Ela ficou bem? Conta pra Ficou gente. bem. Sim, ela foi diagnosticado câncer de mama. É, primeiro ela perdeu um irmão que era assim, um Muito irmãozinho chegado? muito chegado, assim, o querido dela, tudo. Uau.
Pro E câncer isso... ela perdeu? Não, ela perdeu. Não, Foi. ele faleceu antes. Tá. E aí aquilo afetou muito ela. Entendi. Então eu acho que já, né, tudo Mexeu. vem somando, né, assim, com o emocional. E a mãe dela também morreu de câncer. Uau. Então a minha avó tinha morrido quando ela tinha 13, Nossa. também de câncer de mama. Então ela já vinha carregando isso Então lá ela de já trás. tem, né? E aí, quando ela ficou doente, foi uma época difícil, porque aí eu estudando, tinha o vestibular, tinha o tratamento dela, ela ia todo dia para Jaú e fez o tratamento lá. E aí, graças a Deus, ela fez todas as sessões, né, que tinha que fazer, ela ficou curada. Graças a Deus. Depois ela teve, agora de novo ela teve pela segunda vez. Como que eles falam? Reincidência? Na verdade, não foi uma reincidência, porque foi no outro peito. Ah, tá. Foi um câncer novo, né? Não teve metástase, porque aquele já tinha tirado tudo. E aí ela teve de novo no outro peito. Aí fez Isso foi agora. Então, assim, aí os meus filhos, os netos acompanharam, né? Os netos cortaram o cabelo dela. Uau. Foi assim, foi muito emocionante. Uau. Eles acompanharam, eles apoiaram. Aí ela falava, né? Que antes ela tinha que se curar pelos filhos. Agora ela tinha que se curar pelos netos. Porque eles ficavam, vovó, você vai ficar boa, né? Vou ficar boa. E ela ficou carequinha, tudo. Então, e agora ela já tá melhor. Já. Agora ela já curou, já fez o acompanhamento. Então, graças a Deus passou. Tá tudo bem. E isso ensina muito a gente também, né? E foi difícil, porque assim, naquela época eu tinha que estudar, eu tinha que ajudar, eu tinha, né? Foi uma época muito difícil, que eu acho que eu passei no vestibular por Deus mesmo. Acho que ele falou, coitada, né? Estudou a vida inteira, tá sofrendo, vou ajudar, vou dar uma chance pra ela, porque essa fase foi tensa, viu? Que difícil, mas deixa muitos aprendizados pra gente, né? Graças a Deus. E como que surgiu o sonho, assim, de você ensinar? Porque você queria ser dentista, mas aí como veio esse projeto? Eu quero ensinar também. Foi assim, quando eu fiz graduação, eu sempre estava envolvida com tudo que a universidade oferecia. Então, tinha iniciação científica, eu fazia as pesquisas porque eu queria ter bolsa. Então, eu tive as iniciações, então eu ganhava minha bolsa lá por mês. Eu poderia fazer minhas coisas por causa disso, né? Que eu lembro que na faculdade minha mãe dava, tipo, R$20 para eu passar a semana. Uau! Então, eu não sobrevivia. E aí, então, eu comecei a fazer com as bolsas, eu podia fazer as outras coisas. Certo. Todo mundo ia para os jogos, eu queria ir para os jogos. Às vezes tinha alguma festa, eu queria ir. Então, aí, com a minha bolsa, eu me mantinha. Tá. E aí, eu participei do PET, que é o Programa Especial de Treinamento, que tem em todas as universidades públicas. O PET é como se fosse você aprende a ser professor, porque você faz seminários e dá aula para os outros alunos da graduação. Então, quando eu participei do PET, eu já sentia vontade de ser professora. Legal. Só que aí foi passando o tempo, logo que eu me formei, eu fiz residência no Centrinho, em periodontia, que é a área que cuida de gengiva. Sim. Aí eu passei no concurso público. Eu já tinha prestado mestrado e eu ia fazer mestrado. Aí eu passei no concurso público. Eu tive que abrir mão do mestrado. Nossa. Eu não podia fazer os dois, porque era 40 horas. E aí era dedicação exclusiva, sabe? E aí eu assinei uma carta, desisti do mestrado e fui trabalhar. Então, assim, foi ótimo a minha escolha, porque é público, é concursado, é pro resto da vida, né? Mas aquela vontadezinha de fazer o mestrado continuou dentro de mim. Aí foi passando o tempo, eu fiz especialização de implante, depois da periodontia, eu trabalhava no meu consultório, só que aí eu tive a oportunidade de entrar pro mestrado. Eu falei, agora é a hora, daí eu me casei, aí eu falei, eu vou fazer mestrado antes de ter filho. Aí, então, eu estava fazendo mestrado, aí eu engravidei durante o mestrado. Nossa. Aí eu defendi o mestrado um mês antes do Lucas nascer, meu primeiro filho. Então, foi assim... Ele tem quantos anos tudo hoje? 14. Esse mais velho. mais velho. E aí, então, eu defendi o mestrado...
já barriguda, já para Nossa. nascer ele. E aí o meu marido falou assim: você não me invente de fazer doutorado. Se você fizer doutorado, eu largo de Ai, você. pra quê, né? Pra que ele falou Aí eu isso? falei, tá bom, não vou fazer. Aí ficou. É. Ficou daquele jeito. Aham. Só que eu não estava dando aula ainda, porque naquela correria, trabalhava na faculdade, consultório e tal. Aí surgiu a especialidade de harmonização orofacial. Uhum. E eu falei assim, eu vou fazer, porque eu queria fazer botox, queria fazer preenchimento labial. Essa especialização é pra isso. É pra parte estética, então. A harmonização é bioestimuladores, Tá, fios, parte botox, estética. preenchimento. E assim, eu já tinha meu consultório, eu já era bem conhecida na minha cidade por conta da reabilitação oral, implantodontia, tudo. Mas aí eu falei, eu vou ver que Fazer tal essa essa área estética, especialização. porque era uma especialidade nova, na verdade. Ela foi em 2019 que ela foi Tava reconhecida chegando por aqui, lei. eu Tava lembro. chegando agora. E aí eu entrei na especialidade, me formei em 2021. Quando eu estava terminando a especialização, eu fui convidada pela coordenadora, a dona aqui do Instituto Mondelli, para ser a coordenar o curso que ela queria colocar na escola de harmonização orofacial. Mas era pré-requisito que todos os coordenadores de curso da escola dela, porque é uma escola bem renomada, assim, Mondelli, na odontologia, é muito conhecido, né? Muitos alunos de fora do país vêm para cá. Conheço. Tanto que agora, aqui no Instituto, nosso curso é só para estrangeiro. Ah, é? Quando começou, ainda a gente teve 2 turmas de brasileiro. Depois eles focaram só em Vem estrangeiro. bastante cubano, né? A maioria, Venezuelano, equatoriano. Equador, República Dominicana, Peru, Colômbia. Olha só. Então, assim, os latinos aqui vêm bastante estudar aqui. E aí, ela falou assim, eu gostaria que você assumisse a coordenação, porém, a gente quer que todos os coordenadores tenham doutorado. Uau. Falei, vou ter que fazer doutorado. Aí eu fui Puxa conversar vida. com meu marido. Olha, eu não queria perder essa oportunidade, porque se eu não for, depois, né, daqui a pouco não tem mais escola que não tem harmonização para eu assumir. E imagine a responsabilidade. Nossa, eu não com tinha certeza. nada, nenhuma aula montada disso, porque normalmente no mestrado a gente monta todas as aulas daquela área, né? Mas eu não fiz mestrado daquilo. Meu mestrado era na área básica. Nossa, era outro. Era tipo Outra área. farmacologia. Entendi. Era na biologia oral. E aí, então, eu falei, eu vou começar do zero, vou ter que montar aula, vou ter que estudar. Eu tinha filho filho pequeno. E nessa época, eu já tinha a Isabela. Ah, ela tinha nascido. Quando ela me chamou, eu já tinha os dois. Os dois. Então, eu já tinha 2 crianças pequenas, uau. Para fazer tudo isso. Então, eu falei, bom, mas eu vou agarrar, porque se eu não agarrar agora, vai passar a oportunidade, eu não vou para outro lugar. Verdade. E aí beleza, foi. fui. Conversei com a minha orientadora, a professora Marília Busalaf, que ela, naquela época, ela era diretora, ela foi diretora da USP até o ano passado. E aí, ela falou, não, vamos fazer. Então, a minha pesquisa foi a primeira pesquisa de harmonização na FOB. Olha só, que Olha chique, que legal. Então, assim, a gente foi abrindo os caminhos para da harmonização aqui. Não tinha, né? Não tinha, aí que começou tudo. Aí que começou tudo. Uau. E foi muito legal, porque ela me apoiou e depois disso ela foi fazendo outros que entraram, mestrado, agora tem até especialização que não tinha, então agora a harmonização já cresceu bastante dentro da universidade. E você saiu lá, então, do Instituto Mondelli? Não. Não, você continua? Eu continuo. Você eu coordeno, uma semana por mês. Ah, entendi. Porque o curso dos estrangeiros é bimestral. Tem que falar espanhol com eles? Tem que falar espanhol. Eu hablo. Que chique, olha só. E aí, isso, olha como que a gente não sabe o que a gente pode precisar. Quando eu era menina, adolescente, eu tinha o espanhol da escola, né? E eu me formei em inglês no CCAA. Aí a minha mãe falou assim, agora você vai querer parar? Eu falei, mãe, tem espanhol no CCAA também. Se você deixar, eu quero fazer. Ela falou, então faz. Eu falei, eram 3 anos de espanhol. Eu falei, ainda bem que eu quis fazer, porque eu aprofundei mais no conhecimento do espanhol, sem saber que um dia eu pudesse... Deus já tinha escrito ali, né? Que eu pudesse precisar. Olha só, que legal. E agora a gente fala aqui espanhol com os alunos. Muito bom, muito bom. E depois o Instituto, então, veio, depois de tudo isso?
Então, aí eu tinha já os meus alunos daqui, né, do Instituto Mondelli, só que eles são estrangeiros, né? Eles vêm para cá a cada 2 meses. Então, a gente tem uma turma em mês par e uma turma em mês ímpar. Tá. Então, ele vem agora, ele vai vir daqui 2 meses. Aquela turma do outro mês vai vir só daqui 2 Entendi. meses. Então, é uma semana por mês que eu fico ali. Concomitante tem o UBAS, que é o meu trabalho aí da faculdade, que a gente atende alunos e funcionários. Nós somos dentistas contratados pela faculdade. E eu também dou aula aí na graduação. Então, quando tem... na graduação e na especialização. Então, quando tem as aulas... por exemplo, bioestimulador, fios, às vezes eu dou preenchimento. Então, quando a minha orientadora precisa, ela chama para a gente ajudar na especialização também. Então, a gente fica um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Entendi. E aí, quando eu construí o IEM, né? Eu montei um curso de aperfeiçoamento lá. Então, é um fim de semana no mês, que a gente... quinta, sexta e sábado de manhã, por 6 meses. Então, é como se ele fosse um resumo da especialização. Tudo que a gente ensina na especialização em 18 meses, eu resumi as coisas mais importantes para dar em 6 meses, para o aluno sair bem preparado, sem precisar fazer a especialização. Que top, que top. Então, e é uma coisa que não tem aqui na região. É verdade. Então, é meio que foi inovador, né? Foi uma coisa diferente que teve boa procura, sabe? Legal. E lá você atende também... Sim. Atende também como dentista, como né? dentista e também a parte harmonização. de harmonização. As duas coisas. Botox, tudo. Sim, botox, preenchimento. Preciso ir lá dar uma passadinha lá. Vai. Ou você vai lá ou você vai aqui no Mondelli, que é mais fácil. No Mondelli também faz? Também. Tô precisando de uns botox aqui. Que legal, muito bom. E o seu marido, os seus filhos participaram, então, de toda essa caminhada. Como que eles contribuíram para realizar esse sonho? Olha, na verdade, eu devo tudo a eles, porque, assim, sempre expliquei, né? Nessa fase de construir o curso de especialização, foi muito trabalhoso, porque eu tinha que planejar o que eu ia dar em cada módulo, qual aula, os assuntos que eu gostava mais eu peguei para eu dar, os assuntos que eu não gostava tanto eu pedi para as minhas amigas montarem aulas e fazer. Então, a gente montou uma equipe, cada professora dava algumas aulas, e a gente... ia tocando assim porque como eu já trabalhava segunda e quarta na faculdade, eu colocava minhas aulas de terça, quinta e sexta. Entendi. E deixava outra professora nos dias que eu não podia ir. Tá. Então eu fui organizando, fui montando os cronogramas e deu certo. Só que para montar essas aulas eu não tinha tempo, porque eu tinha o meu consultório, eu atendia o dia inteiro. Nossa. Aí era de noite, era quando a casa dormia. Eu falava que a casa dormia, você ia montar as crianças dormiam, o marido dormia, quando tava tudo certo, aí eu ia estudar de madrugada. Então, essa fase foi muito difícil. Eu dormi, até hoje, acho que eu não durmo muito, porque... Por causa disso, acostumou a dormir pouco. Acostumei, porque era depois. Se bem que agora, depois dos 40... A gente começa a dormir bateu pouco. um cansaço. Não, eu durmo bem, mas é assim, bateu o cansaço de ficar estudando de madrugada. Não, hoje a gente não aguenta mais. Eu não aguento mais, sabe? Eu começo, até tomo um energético, meu marido fica bravo. Para de tomar energético pra ficar estudando. Faz mal. Ele fala, vai dar um negócio no seu coração. Faz mal mesmo. Mas era assim, era energético. Quando é jovem, aguenta, mas depois, passou dos 40, aí começa a complicar. Né? Agora você tem que colher os frutos. Sim. Né? Fruto do todo o trabalho. É verdade. E o que significa para você cuidar assim, da autoestima, da saúde das pessoas? É muito gratificante. Eu amo, assim, igual você ajuda as pessoas através do seu livro, emocional né? Delas, do emocional. Você também acaba ajudando no emocional. Sim, né? a gente cuida da autoestima. A autoestima tá ligada com o emocional, com certeza. Então, quando a gente ajuda uma mulher, muitas vezes a mulher vai lá porque tá depressiva, que ela quer melhorar, ela quer se sentir mais bonita. Exatamente. Muitas vezes ela vai porque ela se separou do marido, e aí ela quer dar um up, se sentir melhor, né? Muitas vezes é rotina, porque hoje em dia a gente sabe do tratamento preventivo, né? O envelhecimento faz parte da gente. Sim, entendi. E não tem como, as quedas da face, então vai caindo, compartimento de gordura, músculo vai ficando frouxo. É o osso, né? A pele, o osso reabsorve. Então, assim, vai acontecer. Então, o que a gente consegue com a harmonização? A gente consegue reestruturar o que está caindo. Sim. Então, a gente pode fazer pontos de estruturação com ácido hialurônico ou com bioestimulador para levantar o rosto, pode passar
passar um fio para levantar o que já tá mais Isso, caído. E agora a gente tem também as cirurgias estéticas da face. É uma nova especialidade da odontologia que foi liberada em março desse ano. Olha só. Inclusive, eu já comecei essa especialidade. Coisa nova, então. É coisa nova. Eu tô no... A gente fez março, abril, maio. Agora, a gente tá... Junho, já fez 4 meses. A gente tá no 4º módulo. Olha. Começou em março. E assim, eu tô amando essa área da estética. Meus pacientes de odonto falam, você vai abandonar a gente? Eu falo, não. Porque, não, eu tenho muito paciente de odonto. Então, é meio que a gente acaba já cuidando de tudo. Do dente, do rosto. Da parte estética. Da parte estética. E agora, até o corporal a gente oferece no IEM. Legal. Eu fiz um curso online de biomedicina. Inclusive, sexta-feira eu vou colar grau dessa semana. Porque a biomedicina pode atender pra poder corporal, fazer o corpo. né? Porque só podia cabeça e pescoço, né? Sim. E aí eu fiz... era à noite, era online, então era mais tranquilo, assim, dava, se eu não conseguisse ver alguma aula, dava para olhar de fim de semana, tinha muita coisa que eu eliminei, 2 anos eu eliminei. Por causa da odontologia. Por causa da odontologia. Legal. Minha filha quer fazer biomedicina. É muito bom, porque é completo, né? Vai ficar na área da estética como um todo, né? Sim. Muito bom. E essa parte de cirurgia que você falou, como só que a cirurgia que a biomedicina não pode fazer. Sim, mas essa parte de cirurgia que chegou agora, o que ela trata? Então, aí é a parte, é como se fosse as plásticas faciais, o que pode ser feito no rosto. Entendi. Então, tem a parte de blefaroplastia, o lifting aqui, né, esse mini lifting, a cervicoplastia, que faz, tira a pele aqui na frente, atrás, passa fio faz aplicatura de platisma, faz lipo na papada, Olha só. faz lipo facial. A gente pode fazer lipo enxertia também. Você pega a gordura que lipou e preenche com a gordura do próprio paciente. Então, isso é bem interessante também, porque a gente está numa veia... É uma tendência, né, da regeneração. Sim. A gente não quer, assim, aquele excesso, aquela harmonização que todo mundo fazia, que mudava. Ninguém mais quer fazer isso. Não. A gente quer, assim, realçar a beleza do paciente sem mudar muito, né? Sem mudar a fisionomia. Sem mudar a fisionomia. Então, quando a gente pode fazer tratamento regenerador, é melhor do que você usar coisas sintéticas. Com certeza. A mesma coisa serve para os concentrados plaquetários autólogos, que é o tratamento com plasma. Então, você tira o sangue, já ouviu falar? Já ouvi falar. Você tira o sangue do paciente, você faz um gel e você preenche com o sangue do próprio paciente. Mesmo? Funciona. Ele passa mais rápido do que o efeito, ele reabsorve mais rápido do que o ácido hialurônico, mas inclusive é o tema da minha pesquisa de doutorado isso. A gente faz associação do plasma com o ácido hialurônico e a hidroxiapatita, que é um bioestimulador. Então a gente soma as vantagens de todos, aumentando o produto com o sangue para baratear e deixar a harmonização mais acessível. Olha, que top. Então, porque imagine, se você for colocar vários ml de ácido hialurônico, bioestimulador, fica caro. E aí, quando a gente mistura o sangue, a gente aumenta o volume de produto e consegue fazer full face com poucos produtos sintéticos. Olha que top. Então, nunca tinha ouvido falar disso. Eu só tinha ouvido falar deles separadamente. Separados, né? Então, essa foi a minha pesquisa do doutorado. E a gente vê que o plasma, ele potencializa a bioestimulação. Então, ele forma mais colágeno quando você mistura o plasma do que o material sozinho. Sim. Então, a gente pode trabalhar como um estímulo para os fibroblastos e aí a gente acorda aquelas células que estão dormindo, que estão envelhecidas, para ele trabalhar melhor. Que top. Então, é bem legal. Produzir mais. Uau, então, a gente pode fazer o tratamento tanto preventivo e tratamento não cirúrgico, ou em casos de idades mais avançadas. Tem que ser o cirúrgico. Já a gente pode oferecer a parte cirúrgica também. Top. E isso tudo aqui no Instituto Mondelli e lá em Lençóis? Não, essa especialização eu estou fazendo em São Paulo. Em São Paulo. Daí uma vez no mês eu vou para lá, mas eu atendo no meu consultório. E isso daí você já está fazendo no seu consultório? Daí eu já estou fazendo no consultório. Que top, muito bom. Eu esqueci de responder uma coisa que você falou sobre as crianças, né?
Eles, tadinhos, muito tempo que eu fico fora, assim, para estudar ou para trabalhar, e a gente sofre, né? Porque você sempre tá com aquela culpa, né? Nossa, tô deixando os filhos. As amigas falam, nossa, você trabalha muito. Então, aquela cobrança da sociedade, de todo mundo, assim, né? Ai, pra que trabalhar muito, tanto? Você não precisa trabalhar tanto. É que a gente vai assumindo os compromissos, a hora que a gente vê, você já tá com a agenda lotada, né? Verdade. Mas as crianças, eu pensava assim, nossa, né? Eles não vão querer fazer igual eu e tal. Mas deles verem o meu exemplo, esses dias o meu filho chegou para mim e falou assim: ô mãe, eu vou querer estudar em Bauru ano que vem. Eu quero ir pro Dincal. Aí eu falei, filho, porque ele é muito ligado nos amigos, sabe? Ele falou, eu andei observando que a aprovação no vestibular é muito maior do que aqui. Olha isso. Ele tem 14 então ele anos. Tá prestando atenção nisso. Aí eu falei, gente, ele tá preocupado com o vestibular. Bom, porque antes eu sempre falava assim, vocês não estão nem aí, gente? Tipo, pra ele tava bom tirar 7, assim. Agora pra ele já mim tá não tá bom tirar 7. Uau. Aí eu tive que mandar os documentos do histórico escolar para essa faculdade que eu vou colar o grau. E aí eu falei assim, olha aqui, olha as notas da mamãe. Eles falaram, nossa, mãe, eu podia tirar nota melhor, né? Eu falei, tá vendo? Então estuda mais, porque a única obrigação que vocês têm é estudar, né? Com certeza. E então, assim, no fim, é um exemplo. Com certeza. Né? Que bom. A gente Deixa dá um o bom exemplo para eles, que, né, que tem que estudar, que tem que se esforçar, que as coisas não vão cair do céu. Não vem mesmo. De mão beijada não vem nada. Não é. Só se você for herdeiro. Daí então, tudo bem, né? Não é nosso caso, né? Então, aí tem que trabalhar, não tem jeito. Que bom. E eu queria saber agora, então, para nós encerrarmos, já estamos chegando no final, sobre a edição, aí, a segunda edição de Autoras de Si. O que você vai contar no livro? Você está contando toda essa história, um pouquinho de cada, né? Mas qual que é a mensagem que você quer transmitir através da sua história? A mensagem principal é nós sermos protagonistas da nossa história. Isso é a mensagem principal. Eu poder contar a minha história e ajudar outras pessoas ou outras mulheres a verem que a gente pode ir atrás e que a gente consegue, né? Porque eu nunca ia conseguir, né? Se não fosse tanto esforço, tanto trabalho, né? Eu nunca ia conseguir chegar até ter o meu instituto. Eu devo muito isso também ao meu marido. Eu fui juntando dinheiro porque eu já queria, né? Eu comprei o terreno, eu juntei o dinheiro da mão de obra, do pedreiro, eu fui pagando por mês, tudo. Mas ele também me ajudou muito. Assim, ele comprou o meu sonho. O sonho que era meu, ele pegou para ele. Que bom. Porque ele trabalha com cana, né? Com a parte, com agro. Então, ele tem mais tempo que eu. Sim. Então, eu estava sempre aqui, trabalhando em Bauru, e ele cuidando. Ele ia na obra, ele fazia tudo. Então, marido assim... serve para isso, né? O marido tem que ajudar. Já que a mulher trabalha, o marido tem que ajudar. E assim, eu devo muito a ele, né? Toda a ajuda da empresa deles lá que emprestaram para a gente conseguir e agora a gente vai, né, devolvendo, mas é muito difícil sozinha, né? Senão eu teria feito um empréstimo também, mas a gente tem que dar um jeito, né? Com certeza. Então, assim, eu sou muito grata ao meu marido por toda a ajuda e por ele acreditar em mim, pelo meu trabalho. Que ele tem coisas que até ele acredita mais em mim do que eu nele. Ele fala assim, eu acho que você vai conseguir fazer isso. Então, e as crianças também, eles sempre estão sabendo por que eu estou indo nesse lugar, o que eu estou fazendo, né? Que bom. Mas, voltando aí na mensagem principal, esse capítulo... a primeira vez que eu escrevi no outro livro, eu contei a minha história toda. Tá. Agora, o enfoque é o IEM. Tá. O IEM, ele é uma clínica multidisciplinar. A gente tem vários profissionais. A gente tem ginecologista, 3 dentistas, uma psicóloga, uma nutricionista. A gente tem um programa de emagrecimento. A gente tem toda a parte de reabilitação oral, odontologia. A gente tem 2 fisioterapeutas, uma faz acupuntura, a outra faz toda a parte de injetáveis do corporal, de carbox, drenagem. Eu faço a odontologia e a harmonização, então a estética facial cirúrgica e não cirúrgica. Então, assim, é bem completo. E a gente ainda tem 2 salas disponíveis para alugar. Olha que legal.
Então, é uma clínica bem grande, que eu fiz sala de aula e fiz as salas do andar de baixo, elas são interligadas por portas de correr. Então, a gente atende o particular no dia a dia com elas fechadas, e no dia do curso eu abro essas portas. Tá. Então, aí eu consigo olhar os alunos nesse bom. espaço. E, então, foi tudo assim, pensado, cada planejado. detalhe planejado, Muito como que eu bom. ia fazer, a sala de aula que eu fiz, como é um curso para poucas pessoas, assim, até 10 a gente consegue acomodar. E aí a gente consegue, assim, o foco é atender o paciente com acolhimento e excelência. Então, assim, eu prezo muito pela qualidade técnica. Todo mundo que trabalha lá é muito parecido comigo, Muito assim, bem. de estudar, do carinho, do cuidado com o paciente, de tratar bem, que eles se sentem em casa, eles se sentem acolhidos. Né? Eu fiz um espacinho do café para o paciente poder tomar café, Legal. se ele for com acompanhante, com alguma amiga, esperar ali. Então, assim, cada pedacinho, o cheiro. Então, eu providenciei uma essência pro IEM mesmo, então que todos os bacana. ambientes têm o cheirinho de lá. Tudo pensado nos mínimos detalhes. A decoração, acolhedora, o tipo de luz. Então, tudo foi muito planejado mesmo para que ficasse o meu sonho mesmo legal, realizado, que lindo, sabe? Muito lindo. E as meninas. Ai, obrigada. E até as alunas, não só as pacientes, todo mundo que chega, elogia, fala, ai, que bom, como, né, amei seu novo espaço. A gente está com 1 ano de clínica, mas graças a Deus já está assim, com uma equipe muito especial, que eu falo que assim, essas 2 salas que estão livres é porque Deus não preparou ainda. Vai preparar ainda. Porque já vieram pessoas certas. querer alugar, mas às vezes não é o perfil, eu já falo, ai, não vai dar certo. Sabe? Você não sentiu ainda. Eu não senti. Então, assim, eu falo que Deus Vai providencia, preparar. porque é para ser aquelas pessoas que estão lá, assim, já deu certo e já ficou, sabe? Sim. A gente se deu muito bem. Então, graças a Deus, é uma equipe que está crescendo e que cresce, assim, no conhecimento também, né? Porque a gente também não pode ficar ultrapassado, né? É verdade. As tendências, sempre com as melhores tecnologias. Todo o tempo, né? Tá mudando. E assim, hoje em dia a odontologia é toda digital, né? A gente não molda mais. Então, a gente tem o scanner, escaneia a boca do paciente para fazer as próteses. E na harmonização também. A gente tem os equipamentos, tem ultrassom microfocado, tem radiofrequência microagulhada. Então, eu invisto nas tecnologias. Muito assim, bom. todo o lucro da clínica não é só para mim. Sim. O lucro da clínica é para voltar para a gente comprar equipamentos. Porque eles são caros, né? Muito caros. Para comprar tecnologias novas, para a gente ter sempre para oferecer os melhores, a inovação. O que o mercado tem, assim, de melhor, né? Muito bom. Então, parabéns. Fiquei até com vontade de ir lá conhecer. Você pode ir. Você está convidada. Então, vai tomar um café. Vou lá tomar um café, fazer uma filmagem lá, colocar no podcast. Vai, gente, pode ir. Onde que eu estou. Vai ser uma honra receber Vamos você lá. Vamos deixar aí o Instagram do Instituto, tá? Para as pessoas também conhecerem. Deve ter fotos, vídeos lá, né? Tem um site também, www.institutoelisandramoreto.com.br. Legal, vamos deixar tudo aqui na descrição do vídeo, porque eu tenho certeza que a mulherada vai assistir e vai querer ir lá conhecer. Vai. Porque tem um monte de profissional, né? São vários profissionais, tem muita coisa lá para ser atendida da cabeça aos pés. Né? E não é só mulher, né? Também tem bastante pacientes homens, mas certeza. A maioria é mulher. Legal. Olha, foi muito bom te conhecer. Infelizmente, a gente já tem que encerrar nosso podcast. Daria pra gente conversar ainda a tarde inteira. Mas vai ficar aí para as mulheres ficarem com vontade, com um gostinho de quero mais, para elas poderem comprar nosso livro, a 2ª edição de Autoras de Si. Logo, logo a gente vai estar falando aí quando vai ser o lançamento. Mas para que vocês conheçam toda a história da Elisandra, vocês precisam ler o capítulo completo, né? Hoje foi só spoiler. Mas foi muito bom. Então, eu desejo aí tudo de bom para você, muita bênção de Deus sobre sua vida, que você continue trabalhando, né, com tanto amor, com tanto esmero, como você já tem feito, com tanto carinho, com essa dedicação que você tem, com essa paixão, né, por cuidar de pessoas, que eu vejo que é uma missão que Deus te deu nessa terra para você cuidar de pessoas, que você continue assim, sempre dedicada, e que Ele te dê muita força, muita saúde, e para que você continue realizando isso e cuidando cada vez mais, deixando a gente bonita, né? Dando sorriso para as pessoas
Então, eu desejo todas essas bênçãos para você e para sua família. Muito obrigada. Eu agradeço, né, em meu nome, em nome do IEM também, de poder, né, falar um pouco sobre isso e a gente levar essa missão de ensinar, porque tudo que eu aprendi, eu não ensino só a técnica, só a Sim, técnica da harmonização. A isso gente isso é o ensina mais como fácil. cuidar bem do paciente, o Esse que é o difícil. acolhimento, Uhum. né? E a gente acaba sendo exemplo também Com para as certeza, alunas. com certeza. Então, a gente inspirar outras pessoas, né, para buscar. Então, eu agradeço a oportunidade de mostrar o nosso instituto que veio para cuidar de pessoas e ensinar Que lindo, pessoas. muito bom. Muito Parabéns. Um obrigada. abraço Obrigada, para vocês e até a Roberta. próxima. Até a próxima. Mulheres, essa foi nossa entrevista. Espero que vocês tenham gostado. Vocês viram que lindeza aqui que eu recebi hoje. Que pessoa, né, alegre, né? Uma pessoa assim que transmite isso daí, tudo que ela falou, esse amor, essa paixão pela profissão, pelo ensino, pelo cuidado. Então, se você quer conhecer um instituto top, tá aqui, ó, gente. Vamos deixar aí na descrição do vídeo. IEM. E Né? aí? Isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhe esse podcast para todo mundo e aguardem a nossa segunda edição de Autoras de Si, tá bom? Beijo no coração, fica com Deus e até o nosso próximo podcast, Elas por Elas, um podcast só delas. Até mais! Tchau, tchau!